Que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem diria, hein? A gente se preparando para fazer 6 programas especiais de posse de bola, da possibilidade do Brasil ir até a final, e corre o risco, do jeito que a coisa andou ontem, de posse de bola especial durar apenas 3 programas. Porque, a julgar pelo que a gente viu ontem, a coisa complicou. E essa enquete, muito bem bolada, por sinal, porque foi feita no calor dos acontecimentos. Ele Isso. preparou a enquete logo depois dessa vergonha, desse vexame que a gente assistiu ontem lá em Los Angeles. Estádio muito bonito, estádio que custou não sei quantos bilhões, né? 30 bilhões. O Luiz Carlos Júnior falava de boca cheia, o estádio mais bonito do mundo, mais caro do mundo, né? Muito bem. Na enquete, eu só tirava a palavra sorte, sabe? Porque o grande vilão, pela todas as entrevistas do técnico, dos jogadores, não sei o quê, foi o campo pequeno. Campo pequeno foi o vilão. Parece que eles não sabiam disso. Entraram em campo com a fita métrica e foram medindo naquela hora que entra em campo de reconhecimento, sabe? Para ver o estádio belíssimo. Eles entraram com a fita métrica e ali eles viram que o campo era menor. Olha, foi triste, né? Agora, o melhor jogador em campo eleito foi um goleiro da terceira divisão da Espanha. Pegou bem, rapaz. É a pior Costa Rica dos últimos tempos. A Costa Rica já deu engrossada com o Brasil algumas vezes. Mas esse time é um time mais jovem e é considerado a pior geração costarriquenha dos últimos tempos. Se armou ali atrás e o Brasil não teve a menor competência. Tirando o Rodrigo, que no primeiro tempo ainda foi um jogador que a gente pode considerar legal, razoável, tentou, driblou, chutou, procurou, o restante eu vou te contar. O Dorival Júnior não é técnico de seleção brasileira. As explicações que ele dá são explicações meio titesas, palavreado do Tite. Tentamos de todas as formas, sei lá o quê. O que ele não explica direito é porque não jogou com o número de volantes depois que a coisa estava complicada. Porque demorou a trocar tanto tempo. Porque tirou o Vini, apesar do Vini Júnior. Aliás, o Vini Júnior é um parênteses. Ele não consegue, ao contrário do Rames, né? Que coisa maravilhosa, que um jogo que teve antes, jogou para Chuchu. O Vini Júnior não jogou nada. E não é a primeira vez que ele não joga bem na seleção brasileira. E para ser o melhor do mundo, ele tem que jogar mais e muito mais do que está jogando na seleção brasileira. Porque o melhor do mundo, que a gente já viu, brasileiros que ganharam como melhores do mundo, decidiam partidas. Alimentavam seus companheiros para que decidissem partidas, mas não ficar parado lá na ponta esquerda tentando driblar e ser dominado por um lateral jovem da Costa Rica. Então foi uma noite de horrores. Jogo tarde, sabe? Todo mundo querendo ir para a cama. A gente vê jogos emocionantes da Eurocopa, como foi aquele jogo da Itália, que, nossa mãe do céu, aquele gol que a Itália encontrou na Bacia das Almas, e assiste esse Brasil e Costa Rica, que é uma decepção. Não adianta falar em campo pequeno, que o Dorival, sei lá o quê. Eu fico muito indignado. Não é de hoje que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, nos decepciona. Não é de hoje. E aí dá a prova concreta. O Brasil estreia na Copa América, com um time com jovens que se destacam e muito lá no velho mundo, na Europa, com um jogador que é tido e havido como o melhor do mundo, com chances de ganhar a bola de ouro, né? E faz esse papelão. Faz esse papelão. Diante de um time, eu li, um catado. Se catar nós aqui, é que o Juca tá meio resfriado, eu também tô. O Arnaldo já não é mais aquele zagueiro, né, que já foi. O Danilo viaja muito, né? A gente se catar nós aqui, a gente pode enfrentar esse time da Costa Rica e até se dar bem direitinho. A vergonha, a vergonha. Esse lado do campo pequeno, eu acho uma explicação tão furreca. Primeiro, todo mundo veio do futebol de salão. Futebol de salão, todo mundo era craque. Segundo, não é campo de futebol de salão, é campo de futebol permitido pela FIFA. O Brasil sabia que na Copa América ia enfrentar esse tipo de
de campos com esse tamanho. E outra coisa, a seleção já vem, vamos pensar, a seleção já vem de um amistoso contra os Estados Unidos, que também não jogou neca de pitibiriba. Não é que o Brasil estreou mal na Copa América. O time veio mal do jogo anterior à Copa América e empatou com os Estados Unidos, que tinha levado de 5-1 da Colômbia. Então, gente, que beleza começar o posse de bola com essa alegria, sabe? Com esse entusiasmo, esse posse de bola especial para louvar a seleção brasileira. É uma vergonha. Posse de bola para cima. Trajano, você falou sobre o Titez, eu vou passar a bola para o Juca, mas o Dorival falou uma expressão, essa eu nunca tinha ouvido. Precisamos de um movimento sujo, movimento de ataque à última linha e blá blá blá. Movimento sujo eu nunca tinha ouvido falar. O que é? O pessoal jogar na lama, um movimento mais sujo? Enfim, movimento sujo é a expressão que o Dorival inventou. Juca, suas considerações iniciais sobre Brasil 0, Costa Rica 0. O âncora, eu preciso mesmo fazê-las? Era bom, né? Tá. Aliás, dê o número de likes também, por favor. Com parcimônia, que hoje pegou a galera de surpresa. Parcimônia. É. Eu olho nos seus olhos, você que nos vê, e peço encarecidamente que você mantenha a nossa média mais baixa, que é de 5.000 likes. Rapaz! Não em homenagem à seleção brasileira, mas ao nosso esforço de acordarmos cedo. Jornalista gosta de dormir até mais tarde. Quero ver no sábado, hein? Da seleção brasileira. É sábado e provavelmente estarei sem voz já. E não será possível a minha presença. Eu já antecipo. Porque se jogar contra o Uruguai, como jogou Paraguai, contra Paraguai. Contra o Paraguai. Contra o Paraguai. Como jogou contra a Costa Rica, eu aguardarei a partida contra a Colômbia para nos despedir no terceiro programa. Olha, eu subscrevo o que disse José Trajano, José Quinhões Trajano, nosso decano, Que coisa. e apenas pego um aspecto do comentário dele, que seria assim a minha grande questão, mas que ele prejudicou. Eu sempre achando que você é original, mas acho que está na boca do povo mesmo. Eu tenho essa dúvida agora. A partir de ontem criei essa dúvida. Vini Júnior está para a seleção brasileira, assim como James Rodrigues está para o São Paulo Futebol Clube? Essa é a questão. Essa, para mim, é a questão. Porque o James fez uma partidaça contra o Paraguai. E o Vini fez essa partidinha contra a Costa Rica. Será ele um jogador de clube, do maior clube do mundo, o Real Madrid? Ou o que prejudica o Vini Júnior é a falta de boas companhias? Não ter, por exemplo, um Toni Kroos para jogar com ele. Ser vítima de um meio de campo absolutamente pouco criativo, incapaz de grandes lançamentos. Porque o James é isso. Bota o James na seleção, pede emprestado para o São Paulo, já que no São Paulo ele não joga. Impressionante. Agora, o Dorival Júnior manter 2 volantes depois do primeiro tempo que a seleção brasileira fez é absolutamente inexplicável. Inexplicável. Não há o que justifique. Alguém dirá, aí, entrou o Endrick e não aconteceu nada. Entrou o Savinho, entrou o Savinho. Assim. E insistir com o Rafinha. As 5 primeiras bolas que o Rafinha pegou, fez bobagem. Ele até tenta, mas não é capaz de fazer. Por que a gente fica insistindo em caras que já não deram certo, inclusive em Copa do Mundo? Impressionante. Que tristeza. Primeira vez que a seleção brasileira principal não ganha da Costa Rica. Porque quando perdeu no Pan-Americano,
perdeu jogando com uma seleção gaúcha, que, aliás, tinha 2 grandes zagueiros, Raul Calvé e Enio Rodrigues, que foi o grande capitão do Grêmio, é um dos imortais do Grêmio. Perdeu de 3-0 lá na Costa Rica. Mas era a seleção, não era a seleção principal do Brasil. As outras 10 partidas o Brasil ganhou, mesmo com 2 partidas com dificuldade em Copas do Mundo. Lembremos, na Rússia, o Brasil ganhou de 2-0 com 2 gols nos acréscimos. Felipe Coutinho, se não me engano, e Neymar, ou vice-versa. Enfim, minha gente, a seleção brasileira é pior que a rinite. Muito bem, Danilo, daqui a pouco a gente vai falar dos personagens com mais detalhes, mas já dá o seu plá inicial sobre o que aconteceu na seleção ontem e, se você quiser já falar um pouquinho do Endrick, que entrou e não fez nada, mas lembrando que a gente vai falar já sobre os personagens todos. Suas considerações iniciais, enfim, sobre esse 0-0 meio sem graça. Bom dia a todos. Foi um jogo bem ruim, com pouca criatividade. A gente vai lembrar, o melhor Lucas Paquetá na seleção brasileira foi um Paquetá que jogava de 8, quando o Neymar estava de 10. Ele jogando de 10, propriamente dito, não é um jogador que consegue criar, e isso é o reflexo, a gente vê que no segundo tempo ele melhorou, quando na seleção tinha Martinelli, Savinho, Endrick, que ele pôde jogar um pouco mais de frente para o ataque, da forma que ele recebe a bola, e consegue olhar e não necessariamente receber de costas. Ele jogando de 10 não é a melhor solução. Eu acho que para os próximos jogos o Dorival vai ter que pensar em alguma alternativa, de repente colocar o Rodrigo jogando como armador, recuar um pouco o Paquetá e poder tirar o Rafinha, colocar o Endrick, enfim. Sei que o Paquetá melhorou no segundo tempo quando ele pôde jogar um pouco mais para trás e não necessariamente como o 10. O Rafinha, para mim, já depois da seleção, do jogo da Copa do Mundo que ele fez, já mostrou que realmente na seleção ele não está indo bem. E o Vini também ontem não conseguiu desenvolver o melhor futebol, mesmo nas vezes que ele pegava a bola do jeito que a gente achava que ele gosta, né, na ponta ali, para poder driblar, para poder ir para cima. Ele não conseguia o estilo de jogo que ele normalmente consegue no Real Madrid. Agora, essa história de campo pequeno, gramado plantado há pouco tempo. Assim, o Brasil já está treinando há quase um mês, que aliás é quase uma preparação de Copa do Mundo, o que a seleção brasileira está tendo, com 2 amistosos, com o México, com os Estados Unidos, que tudo bem, não é o grande time, mas os Estados Unidos é um adversário que o Brasil inclusive poderia pegar na próxima fase, se passar dessa fase de grupos. E aí a gente vai olhar e os campos pequenos e os gramados ruins e etc. são para todas as seleções. A Argentina ganhou, o Uruguai ganhou, a Colômbia ganhou. O Brasil empatou com a Costa Rica. E como bem falou o Trajano, o goleiro é da 3ª divisão da Espanha, o zagueiro é da Liga Alajuelense, alguma coisa assim da costa, lá do time da Costa Rica, o outro é do Juárez do México, o outro é do Milionários do Botafogo, Milionários da Colômbia. Então assim, uma defesa formada por jogadores de ligas bem alternativas contra um ataque que tinha 3 jogadores do Real Madrid, depois entrou um do Arsenal. Realmente, assim, foi uma produção muito abaixo do Brasil, e para mim não tem nenhuma desculpa. Foi falta de competência e falta de qualidade na hora de finalizar. Porque o Brasil até teve a chance de finalizar, finalizou quase 20 vezes, 20 e poucas vezes, bastante para fora, o goleiro poucas vezes tocou na bola. Então eu acho que faltou qualidade e eu acho que o Dorival vai ter que rever esse esquema. Durante o tempo, no começo do jogo, até achei, o João Gomes fez o papel dele, roubou bola, marcou bem, não é o cara que vai construir jogo e etc, mas ele estava bem. Então para mim a solução vai ter que ser recuar o Paquetá e eventualmente tirar o Rafinha, colocar o Rodrigo de 10, vai ser alguma coisa assim, porque desse jeito vai sofrer bastante. Não adianta achar que contra o Paraguai vai ser diferente. O Paraguai vai vir fechado igual, com linha de 3, com os pontinhas. E aí a hora que ele colocou o Endrick no meio de 5 jogadores ali. E a gente já viu no Palmeiras que o Endrick não é esse atacante que vai jogar no meio dos zagueiros. Ele é o cara que vai buscar bola, que vai ter arrancado. Basta ver a gente lembrar os gols contra o Botafogo, que ficaram tão marcados, como foram os gols. Não são gols que ele fica ali no meio de 5 zagueiros, pega a bola e faz. Não. É jogada ali um pouco mais de trás. Então não adianta você pegar uma seleção com 5 zagueiros e falar, resolve para mim lá, Endrick. Então por isso que eu acho que o Dorival vai ter que rever
alguma coisa nesse esquema da seleção. Muito bem, o Mauro caiu, mas ele vai voltar já já. E eu passo a bola para o Arnaldo fazer um contraponto, porque o Arnaldo gostou do que viu. Ele falou pra gente, vocês lembram? Não, eu gostei, eu achei que tá bom. Eu vou falar bem, ele falou. Arnaldo, diga lá, quais são os atenuantes, por favor? Atenuantes é bom. Atenuantes, gostei. Atenuantes. Assim, na verdade, antes mesmo de começar o jogo, eu estava explicando para minha filha mais velha, que joga handball, o que eram 4 metros a menos de largura e 5 metros a menos de comprimento. E o estádio mais caro do mundo ter essas dimensões é uma piada, é tipo jogar futebol society, né? E é curioso, porque antes de começar a Copa América, a nossa síndrome de vira-lata sul-americana, né? Os brasileiros e argentinos, o Messi até foi perguntado, instigado, a rebater o Mbappé em relação à Eurocopa e à Copa América. Vocês lembram desse debate? Que o Mbappé falou que a Eurocopa é muito mais forte e tal. Não, porque a seleção campeã do mundo é a Argentina. Bom, bastou começar a Copa América, jogou a Argentina. O goleiro campeão do mundo, Dibu Martínez, falou sobre o gramado, as dimensões e a situação. Ele falou, a frase eu recuperei, que é muito bom. Ele falou, não é desculpa, mas colocaram pedaços de grama em cima de um sintético que parecia um trampolim toda vez que recebíamos a bola, disse o goleiro. Então, assim, a Copa América nos Estados Unidos... O Scaloni também reclamou, né, Arnaldo? O Scaloni também reclamou. Todo mundo reclamou, só que o Mbappé não pode, mas agora deixa a gente reclamar, né? Os argentinos, brasileiros. E, de fato, para você jogar com 4 metros a menos de largura e 5 a menos de comprimento contra um time que joga todo atrás, é um pouquinho mais difícil. Ele não explica o futebol pífio da seleção, mas realmente dificulta, né? Agora, vamos lá. Então, em relação ao time, eu acho que o Dorival não está preparando a seleção, a minha impressão, com esse sistema que está imperando desde o jogo da Inglaterra, o primeiro jogo. E aí, acho, Danilo, que ele tem razão em insistir um pouco, porque a situação do Paquetá como segundo volante ou como mais atrás, e todo comentarista de futebol que jogou fala, eu já não aguento mais, eu deixo no mudo, tira o volante e põe o atacante, tira o volante e põe o atacante. Até isso eu falo antes de começar o jogo, quando está empatado. Não é bem assim. Na Copa do Mundo, o Tite tirou o volante, colocou o Vini Júnior, o Paquetá de segundo, e o Brasil não conseguia ser competitivo contra as seleções mais fortes, né? O que eu entendo que o Dorival esteja tentando fazer é um time pensando a médio prazo. A médio prazo é se classificar, sim, na Copa América, jogar contra as seleções mais fortes na Copa América, com um triângulo de meio de campo, onde o Brasil tem bons jogadores, mas não tem nenhum 10, nenhum pensador, nenhum Rames Rodrigues da vida, para tentar fazer um time competitivo e bom, né? E que seja equilibrado. E não a seleção da Copa do Mundo, que era um time dividido em 2 partes. Até o Neymar era um time, o Neymar para frente era o outro time. Ainda é um processo de... E acho que contra equipes que atacaram mais o Brasil, alguns momentos esse time respondeu, sobretudo contra a Inglaterra. Esse jogo, acho que dá algumas pistas sobre essa ideia futura. Algumas situações coletivas, sim. Essa do Danilo e do Rafinha é uma questão. O Dorival faz mais ou menos como vinha fazendo nos clubes, né? O lateral que arma mais e na frente dele um ponta, então Danilo com Rafinha, mais ou menos como fez no São Paulo, mais ou menos como fez no Flamengo, e do outro lado um ponta mesmo com o lateral que passa, o Arana e o Vinícius Júnior. Acho que coletivamente ainda tem muito a aperfeiçoar. Insisto que alguns jogadores estão rebuscando um pouco demais, em vez de tentar definir mais rápido, o caso do Bruno Guimarães, que tem uma boa finalização, mas só foi chutar uma bola gol, tentou bater de curva na gaveta no final. E, sim, eu acho que em termos individuais, já que o coletivo não está ainda pronto, longe disso, está muito distante disso, em termos individuais, a gente imagina que tenha um jogador que possa decidir jogos sozinho. E na seleção brasileira a gente ainda não tem. A gente não tinha com o Neymar, né, que é um jogador
reconhecidamente acima da média, e a gente não tem nada de seleção ainda com o Vinícius Júnior. Não sei se teremos com o Vinícius Júnior. A saída do Vinícius Júnior, que choca até o Neymar, acho que o Neymar é um capítulo à parte, o âncora vai falar, o Neymar, a presença de Neymar, mesmo sem jogar, react de Neymar na arquibancada, Neymar na concentração é uma questão, mas o Vinícius Júnior, de fato, na seleção ainda não foi um jogador desequilibrante, em nenhuma partida, na verdade, né? Em nenhuma partida. Eu acho que ele depende muito de um coletivo que ainda não existe, como existe no Real Madrid, um coletivo muito forte. Então, a minha ressalva é um torcedores calma. Eu acho que o Brasil nós vamos ter que acordar o Juca no sábado, sim, contra o Paraguai. Não vai ser um jogo simples. E o Mauro vai falar daqui a pouco. O Mauro me convenceu ontem, durante o nosso programa lá na TV Cultura, o Cartão Verde, que existem seleções mais preparadas que o Brasil, além da Argentina, pelo tempo de trabalho. Então, eu acho que calma, é o primeiro jogo, vai ter grama mista e dimensão pequena contra o Paraguai também. Eu imagino uma melhora suficiente para vencer o segundo jogo e acordar o Juca no sábado sem renite. Qual